Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época, meu Deus do céu, de pandemia da coronavírus, que não nos deixa e parece que recrudesceu no Rio Grande do Sul, em especial na região de Porto Alegre. Vamos conversar com um grande amigo meu, um excelente, um profissional 10 estrelas, Marcelo Folletto, que é da área de marketing, gestor de marketing da Evidência Pré, sócio da minha amiga, grande amiga, Edith Hauler. Tudo bem, Marcelo? Como é que estão as coisas com toda esta pandemia? Tudo bem, Ricardo, obrigado pela essa oportunidade mais uma vez. Estamos aí, né, enfrentando de frente, de braços e olhos muito abertos para todo esse percurso, por toda essa trajetória que nós, da comunicação e do marketing, estamos passando, olhando muito atento para os movimentos e as oscilações do mercado, né, que afetam não só a vida pessoal das pessoas, mas também os negócios, as empresas, né? Então, a gente está muito ansioso e atento a esses movimentos. O Marcelo, eu vou começar já, porque o pessoal não quer me escutar, eu já falo demais de vez em quando no meu programa, eu me entusiasmo, tá, com os convidados. 25 lições estratégicas que irão nortear nossas vidas e nossos negócios pós-pandemia. Um texto inspirado num dia de inspiração que tu fizeste. Recentemente foi publicado no Jornal do Comércio, né? Esse não foi, Ricardo. Esse não foi. Eu estou esboçando ele ainda e lapidando. Teve outros artigos que foram mandados para o Jornal do Comércio, que é como dizer eu te amo para a sua empresa no momento de pandemia, naqueles empresários que fecharam suas empresas do dia para a noite e não tiveram a oportunidade de declarar o seu verdadeiro amor pela sua empresa. Mas, certamente, esse artigo também irá para o nosso querido Jornal do Comércio, um veículo que sempre prestigia muito o que é local aqui, as pessoas, os empresários, pessoas que escrevem, né, localmente aqui no Rio Grande do Sul. Mas fala, então, das tuas 25 lições, que são bem interessantes e interessam a todos aqueles, empresários ou não. Bem, tudo começou, essas 25 lições, lá no início da pandemia, onde a gente começou a lapidar, então, algumas ideias, algumas observações, né? E eu venho construindo, até porque a pandemia a gente está vivenciando e presenciando ela a todo momento, né? E eu venho construindo esse artigo de forma gradual. Até o momento que eu percebo, Ricardo, que há uma inversão de valores, né? Quando a gente fala inversão de valores na pandemia, eu digo que as pessoas começam a olhar para dentro de si, tomando como base a sua fé e as suas crenças. Mesmo aquelas pessoas que não têm uma determinada fé, uma determinada religião, começaram a olhar para dentro de si, procurando alguma coisa que o motivasse, o que acreditasse a levar à esperança. Então, há uma renovação aí das crenças e da religiosidade de uma forma ou outra das pessoas. Essa é uma primeira observação, né? A segunda observação são as relações pessoais versus as interpessoais, tá? É uma das coisas que eu observo muito, que as pessoas estão muito mais observando o seu redor, as pessoas à sua volta. O eixo familiar ganhou um grau de protagonismo maior, até porque as pessoas estão isoladas, né? E quando isoladas, aqueles amigos, né, e os familiares mais próximos se tornaram alvo, então, das relações mais fortes, tá? Trazendo isso para o coletivo,
o modo de pensar e agir das pessoas começaram também a ter algumas diferenças. Quais são as diferenças? O individualismo deixou de ser protagonismo. Hoje, o pensar no coletivo, nas pessoas, na sociedade, é o que dita a moda, é o que vai atenuar aí as nossas expectativas, tanto enquanto pessoas, enquanto empresas, ao longo do próximo século. Um pensamento também holístico e sistêmico das coisas, das tarefas e habilidades, inclusive, eu falo que na resolução dos problemas, o pensar de forma holística, não olhando o problema só naquela coisa pontual, mas sim de uma maneira mais sistêmica, abrangente, porque a pandemia ela não afeta um determinado segmento ou alguma pessoa. Ela é holística, ela é sistêmica, ela vem num efeito cascata. Então, é preciso a gente observar isso, tá? Uma outra coisa, Ricardo, que eu acredito muito forte, e eu venho observando isso tanto de forma econômica quanto política, é um olhar sobre o pensamento da economia coletiva e um crescente olhar, né, um crescente tendência sobre o cooperativismo, que é um modelo de negócio que eu acredito muito, né, e que vem ganhando força e vai ganhar força no modo de se negociar, no modo de se estruturar enquanto empresa, enquanto tu fazer negócio. Vamos dar um exemplo aí para as pessoas que estão nos assistindo. Aquelas pessoas que perderam as suas empresas de forma pequena. Eu era um MEI, eu tinha um produto agrícola e com essa pandemia me afetou. Se eu não ganhar força me juntando com um grupo de agricultores, pecuaristas, que pensam da mesma forma do que eu, para a gente barganhar e vender os nossos produtos, vai ser difícil. Então, o que eu penso? Que o cooperativismo, seja ele pequeno, médio ou grandes cooperativas que já se encontram no mercado, é uma força que vem pujante, vem esse realinhamento dos princípios cooperativismo em torno dos negócios, podemos dizer assim. Legal, muito bacana, né? Essa visão que tu está tendo, né? Eu acho que, e também tu lembrando lá, o cooperativismo surgiu forte aqui no Brasil nos anos 40, 50 do século passado, e nós temos grandes cooperativas que deram muito certo e que hoje são gigantes, né? No estado do Rio Grande do Sul, em especial. Nós temos no agronegócio grandes cooperativas que funcionam e funcionam muito bem. O cara não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar um trator sozinho. Daí eles compravam um trator coletivamente. Por quê? Porque ele tinha uma propriedade que ele não usava 100% do dia, 7 dias por semana, aquele trator. E um trator era um investimento grande. Daí se eram 10, 20 pessoas e eles vão se revezando no uso daquele trator. Dando um exemplo bem simplório, né? Que funcionou e hoje está muito bem. Silos e armazéns, a mesma coisa. O cara não tinha condições de fazer uma silagem sozinho, de ter armazéns para estocar os seus produtos, tanto para forragem dos animais quanto para venda no melhor momento, como soja e outros, né? Eles começaram a fazer juntos. Pô, e deu muito certo isso aí, né, Marcelo? Sim, eu acho que esse exemplo que tu trouxe é bem prático, mas a gente percebe, principalmente na agricultura familiar, movimentos de famílias, né, que se juntam em torno de um determinado produto, de uma chimia, de uma geleia, de uma corrente de pães ali que fazem, né, para trabalhar com esse contexto, tá? Uma outra coisa que eu trago, que também vem muito forte, que é a diferença entre objetivo e propósito, tá? Um objetivo não anda sem uma meta, e o propósito ele tem a ver com o posicionamento das empresas. Então, não adianta a empresa querer ter um propósito se antes não trabalhar a cultura do seu posicionamento. E aí entra esse viés da comunicação muito forte que a gente trabalha. A gente, como assessores de comunicação, a gente tem a missão de criar esses tijolinhos da construção desse posicionamento, né? Então, a empresa precisa ter essas
coisas bem definidas, esses alinhamentos enquanto objetivos, o que são objetivos da empresa e qual seria esse propósito. Esse propósito trazer para frente da comunicação, mas que isso também seja uma verdade, não somente para se colocar no mercado, porque as verdades do propósito, elas são sentidas e observadas na cultura interna e externa da empresa. E aí que reside o diferencial de agregar valor com uma comunicação de mercado. Tá? Perfeito. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa nisso, Ricardo, mas eu acho que o conceito de valor também das pessoas no momento de pandemia, também ele está passando por uma fase. O que é valor para mim não necessariamente é para o Ricardo, não é para esse nosso ouvinte, telespectador que está nos vendo. Então, as pessoas tendem a se diferenciar e olhar a proposta de valor, aquilo que se propõe a trazer para dentro das empresas. Então, a sociedade ela está muito mais seletiva, ela está muito mais exigente, mas trazendo a proposta de valor no sentido de suprir uma necessidade com diferenciação. E a pandemia trouxe um outro olhar para essa proposta de valor, que é trazer a proposta de valor com responsabilidade e com saúde, né? Ou trazendo uma proposta mais saudável, podemos dizer assim, tá? Os produtos mais saudáveis, né? Os produtos e serviços que são mais saudáveis estão em voga já há muito tempo, mas a pandemia deu força a isso aí. Vamos pegar na área de alimentação, nós temos que ter imunidades mais fortes. Então, a alimentação das pessoas, uma coisa que mudou, que tem muita gente, eu tenho observado, as receitas que saem nas redes sociais, é tudo receitas com produtos e alimentos que aumentam a imunidade das pessoas, né? Que é um negócio muito bacana, porque a gente está tendo que fazer comida em casa, e muita gente teve que se virar, né? O seu Marcelo teve que se virar nos 30, e ele comia num fast food, num restaurante perto do escritório, num buffet, coisa e tal, ele agora está comendo em casa. Então, ele vai lá, faz um alimento mais saudável, mais seletivo, tá? Com aquilo que ele gosta, com o tempero que ele gosta, e ele descobriu que existem temperos e alimentos e complementos que aumentam a imunidade dele, para quando ele tenha que sair na rua, ele está mais forte. Sim. Essa biofilia que a gente chama de prevalecer e trazer os alimentos da horta para dentro de casa, ela veio com muita força, né, Ricardo? As pessoas começaram a ter o seu lar, a sua casa, né, como fonte não somente de inspiração e proteção, mas começaram a olhar a sua casa nesse momento de pandemia com outros olhos. Tanto é que o segmento de construção civil, reforma, aumentou muito. As pessoas começaram, no período de isolamento, a fazer reformas, a olhar a sua casa, a pintar, a fazer aquelas coisas que não estavam sendo feitas. Então, o isolamento também trouxe esse olhar de olhar para dentro das suas casas, para o seu interior, com outros vieses. E um deles é esse, é trazer os alimentos também para dentro da sua mesa com esse grau de imunidade. Mas também, eu aqui faço uma observação, é trazer ao encontro do empresário e de nós, clientes e consumidores, a questão dos serviços com saúde. Quando eu falo serviços com saúde, são aquelas cadeias produtivas e serviços de logística, de teleentrega, de delivery, que foram esses serviços que tiveram um peso e um crescimento enorme durante a pandemia e estão sendo protagonistas, atendendo às nossas necessidades de forma saudáveis, com pessoas, com entregas dentro do prazo de validade dos seus produtos. E isso é uma proposta de valor que começou a ter uma conotação por parte dos empresários. Tanto é que muitos, né, que só tinham suas lojas físicas, começaram a ir pela internet, começaram a implantar o sistema de takeaway e delivery, do Peg Leve, né, e olhando para a sua base de clientes, né, de uma forma muito mais próxima, porque aquelas pessoas que tratavam seus clientes e consumidores como clientes sazonais, começaram a olhar esses mesmos clientes como clientes também leais. Por quê? Porque eles precisavam receber os seus produtos em casa.
né? Então, houve uma nova realidade a ser construída com valor. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste os canais 20 520 da NET RS, no Vale dos Sinos 26 526 e nossas redes sociais. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com Marcelo Folletto, da Evidência Press. Marcelo, vamos continuar aqui falando sobre esses temas, desses 25 pontos que tu levanta, que são muito importantes. Bem, alguns outros pontos que ganharam força e a gente está aí observando diariamente. A tecnologia, né? O crescimento das startups, os negócios em torno das tecnologias. Eu falei agora há pouco que as pessoas tiveram que ir para o marketing digital, implantar sistemas de chatbot, que são realidades novas, tanto na área de serviços quanto na área de varejo, para atender esse consumidor que ficou isolado dentro de casa. Mas também um grande ponto que eu trago aí para os empresários, que uma nova liderança se tornou, um outro viés da liderança se tornou muito presente na vida das empresas que sobreviveram e estão sobrevivendo, que é a liderança do engajamento. É a liderança de fazer acontecer, de liderar acima do exemplo, não do discurso, mas da prática imbuída no discurso. Tá? Que muitos líderes fizeram acontecer, porque o verdadeiro líder é aquele que lidera pelo exemplo, mas que também, a partir dessa pandemia, trouxe um engajamento muito forte. E quando eu falo engajamento aqui, não é só no engajamento de responsabilidade social, é colocar a mão na massa, tendo empatia com seus diversos públicos, tá? Uma outra coisa que eu trago muito pertinente, que mudou com essa pandemia e vem ao encontro, que é a questão da economia, né? A economia está passando por altos e baixos, a gente está agora presenciando uma forte interferência do governo nas autarquias, né? E isso vem afetando os nossos mercados. Existe um desequilíbrio fiscal, político e econômico muito grande, sem nenhum amparo às nossas empresas. Então, aqui não está a discussão econômica, política, mas a gente precisa falar que os nossos empresários estão precisando de maior apoio governamental para a sobrevivência, porque nós tivemos aí um lockdown no início aqui no estado, nós estamos passando por intempéries de abre e fecha, com períodos curtos, tanto de tempo de trabalho quanto de colaboradores, e isso afeta os nossos negócios. Porque eu costumo dizer que o boleto vence e uma empresa responsável é aquela que honra com seus colaboradores e com seus partners. Então, a gente tem que olhar para a economia num olhar muito sentimental para o olhar dos empresários, tá? Porque muita gente também perdeu seus empregos e ficaram à mercê de um auxílio emergencial, né? E muitas das pessoas nem receberam. Então, como sobreviver a essas oscilações, tá? A psicologia social é um outro ponto que eu vou fazer um dueto aí com a questão da saúde, né? Por mais que a gente está trabalhando em trabalhos remotos, é uma coisa que veio muito forte, mas eu levanto a lebre que a cultura organizacional de um trabalho remoto não é a mesma coisa do que o colaborador estar dentro da empresa, tendo o ambiente organizacional como premissa básica de motivação, de interação com seus colaboradores, com as suas lideranças, tá? E uma outra coisa paralela a isso, que eu venho discutindo muito, é que a experiência do cliente foi deixada de lado, né, durante a pandemia. O que é isso, Ricardo? Eu trago para um grupo de discussão aí com outros colegas da área de comunicação e marketing, dizendo que é o seguinte, a pandemia a gente esqueceu o cliente. Quem é o cliente? Por mais que eu fui para os canais digitais, por mais que eu estou fazendo o meu trabalho físico, com a pandemia os nossos clientes foram deixados de lado. Outros clientes foram esquecidos. E o que significa isso? A jornada do cliente, eu conhecer o meu cliente, foi deixado de lado no sentido pessoal. Quem é o Ricardo? O que ele faz? Porque o tete-a-tete tem um peso dentro do marketing. A gente chama isso de marketing de relacionamento, tá? E o marketing de relacionamento, ele acontece por meios tecnológicos, mas ele tem
um grande diferencial quando ele acontece presencialmente de forma personalizada, porque eu tenho a experiência completa do meu cliente, tá? Uma outra coisa que eu trago para esse jogo aí das 25 lições é a criatividade, tá? A criatividade já era um diferencial competitivo dos empresários e das empresas, né? Hoje, ele não é mais um diferencial, ele é uma exigência básica. Constantemente, a gente vive nesse trapézio de se reinventar, de reinventar as nossas estratégias para se manter vivo e competitivo no mercado. E aí entra, de novo, o papel de olhar para dentro da sua empresa num momento de psicologia organizacional, porque os empresários estão vivendo uma onda de tempestade, de muitas oscilações políticas, de decretos, o que pode, o que não pode, e que, às vezes, o empresário está tão cheio de coisas e acaba ficando com um certo grau de miopia. Então, é preciso olhar a sua psicologia organizacional e separar o que é essencial, importante e ocasional no jogo para montar as estratégias para se sobreviver, tá? Eu costumo também dizer que é preciso dar vez e voz na comunicação. Eu vou trazer esse assado, esse recheio do bolo para nós aqui, porque é o meu segmento, é o segmento que a gente trabalha, e é preciso falar uma coisa que aconteceu e vem acontecendo muito. As pessoas foram obrigadas a ir para os canais digitais, sim, mas é importante ressaltar a importância de ter uma construção firme e sólida de uma estratégia que antecede todas essas premissas. Estar nos canais digitais é super importante, mas tu tem que ter ofertas tanto para o físico, tanto para o takeaway, tanto para as redes sociais, tá? E não confunda redes sociais como o último grão do deserto, a salvação de tudo. Porque existem modelos de negócios, tá, que são tidos e nasceram no físico e que não foram para as redes sociais. Eu tenho diversas empresas aqui que a gente atende que não foram para o lado digital e hoje estão muito bem. Por quê? Porque seus clientes estão no físico. Então, tem que ter esse cuidado. E também a pandemia trouxe um outro olhar. Tá? Teve o crescimento das fake news, né? E as pessoas que são usuários das redes sociais tendem a acreditar mais nas fake news que rondam as redes sociais. Os veículos tradicionais, e eu sou um defensor disso, tiveram e têm a sua força, reativaram suas formas, a sua capacidade de renovar de mobilidade. Vamos dar um exemplo, a televisão, ela está passando aqui, está também nas redes sociais, embora algumas vezes com maior ou menor exatidão da notícia, mas o rádio se reinventou com uma força grande e ele tem uma credibilidade maior. Veículos tradicionais que perderam aí seus clientes começaram a ser vistos novamente com força, como é o caso dos jornais. Tá? Então, a gente precisa, enquanto empresário, olhar o mundo à sua volta e, de novo, ter o cuidado. Se todo mundo se atira no poço em período de isolamento, não sobra ninguém para carregar a água. E isso, trazendo esse jargão para o mercado, é o seguinte, olhar os veículos de comunicação com um olhar atento sobre aquilo que ele entrega, aquilo que ele tem de proposta de valor, que converge ao encontro do seu negócio, entendeu? Engajamento é isso. Tem uma coisa que caiu muito de fora agora nas redes sociais e que está sendo debatido e vem em choque. Muitos influenciadores, principalmente de moda, caíram em função de que as empresas começaram a olhar que não é só número de seguidores que importa, é o engajamento. Uma pessoa pode ter um determinado grau de representatividade, de autoridade, como a gente chama nas redes sociais, e ele vem ao encontro do objetivo dessa empresa com meia dúzia de gato pingado nas redes sociais. Então, não é o fulano tem X número de seguidores que ele vai me ter uma representatividade, uma autoridade. Estou dando um exemplo. E a moda aconteceu isso. Os próprios influenciadores de moda, vendo as lojas fechadas, tiveram que se reinventar. E isso veio também para um outro olhar de outras áreas e segmentos. Então, a gente precisa olhar a estratégia de comunicação, de mercado e principalmente de sobrevivência num olhar holístico, porque senão a pandemia vai passar
como tem passado por diversas empresas tradicionais, e não vão aguentar. Então, esse modelo de negócio de que planejamento não é mais necessário, mais do que nunca agora, a regra é planejar, né? Qualquer passo em falso pode ser uma grande crise lá na frente. Tá? E o dia a dia das nossas empresas representam isso. Tá? Bom, Marcelo, tu tocaste num tema muito importante, tá? Que teve um momento realmente que a rede social é tudo, o pessoal foi para a internet, esqueceu rádio, TV e jornal. Só que rádio, TV e jornal dão uma coisa que as redes sociais perderam com a pandemia. Tu tocasse bem. Perderam credibilidade. Por quê? Nós temos 1 bilhão de médicos no mundo. Tá? Os caras viraram todos cientistas, né? Começaram a dar opiniões e fake news, coisa e tal. E o que criou uma divisão nisso? Os veículos tradicionais de comunicação. O jornal que escreve tem nome, sobrenome e assina. A televisão que tem nome, sobrenome e assina. O rádio que tem nome, sobrenome e assina. Certo ou errado, com alguns posicionamentos equivocados de alguns veículos de comunicação algumas vezes, né, porque estão reaprendendo com a pandemia, quem dá credibilidade a determinados temas saiu na TV. Pô, deu no rádio, o jornal publicou, porque esses, sim, têm responsabilidade. O anonimato da internet é bom de um lado, mas é terrível do outro lado, que é o que aconteceu nessa pandemia com tomar vacina vira jacaré, né? Mais ou menos isso. Ô, Ricardo, acho que um bom exemplo disso que a gente viu desde o início da pandemia é que houve dos grandes veículos de comunicação a formação de um consórcio de imprensa para levar com credibilidade a informação aos brasileiros. Então, aí a gente vê um grande exemplo, tá? Eu costumo dizer que as redes sociais são importantes, sim, eu prezo muito por isso, e hoje tem vários modismos, várias ondas que vêm nas redes sociais, e eu preciso olhar como profissional de marketing que sou e de comunicação, pela minha experiência, olhar para o negócio do meu cliente e entender se ele tem esse traquejo, esse posicionamento, essa diretriz para estar nas redes sociais como um todo. Tá? Maravilha. Marcelo, nós vamos ter que fazer outro programa, porque correu, né, passou, e tu desse um monte de dicas extremamente importantes. Eu deixei aí durante o programa o nome do Marcelo, o telefone de contato, para você entrar em contato com a Evidência Presa aí, e com o Marcelo Folleto, a nossa amiga Edith. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Um abraço para vocês. Esse foi o programa ricardoorlandini.net, que você assiste os canais 20, 520 da NetRS e no Vale do Sino, os canais 26, 526 e em nossas redes sociais. Voltamos em breve. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.